Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Certo aqui na RS Play TV. No programa de hoje, vamos falar sobre inovação e desenvolvimento econômico regional. Temos uma convidada especial para falar sobre esse assunto no programa de hoje. Você que nos assiste já sabe que o programa aqui a gente fala sobre empreendedorismo, gestão, finanças, economia. Um programa feito para você que faz o Brasil acontecer. Você pode nos assistir então no canal 524 da NET Claro TV e também nas nossas redes sociais. O Papo Certo está no ar. Vem com a gente! No programa de hoje vamos falar sobre inovação e desenvolvimento econômico regional. E temos aqui a secretária de Economia, Desenvolvimento e Inovação da cidade de Canoas, Patrícia Augstein. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, João. É um prazer estar aqui nesse espaço tão qualificado de informação e de comunicação, que é o Papo Certo, e um assunto tão relevante para Canoas, para o Rio Grande do Sul, que é o desenvolvimento econômico e a inovação. Patrícia, fala um pouquinho qual o papel estratégico da inovação para a cidade de Canoas e também para toda a região metropolitana aqui de Porto Alegre. A inovação hoje, com as transformações tecnológicas e as transformações nas cadeias produtivas globais, ela não é mais um diferencial, né? Ela é essencial, ela é um fator crucial para o crescimento tanto das empresas quanto do próprio município. Então, a gente entende que é um eixo estratégico do nosso trabalho em Canoas, dentro de 5 eixos, né? Então, nós temos uma agenda de desburocratização que foi implementada no ano passado, iniciativas para o fomento das empresas que já estão no município. O terceiro eixo é de empregabilidade e qualificação profissional. Também temos um eixo de atração de investimentos e o quinto é de inovação, justamente por ter esse olhar e entender como ele tem impacto nos municípios. Então, se a gente for olhar para Porto Alegre e o Pacto Alegre, todos os movimentos que surgiram após o Pacto Alegre, inclusive a formatação do Caldeira, como o desenvolvimento de São Leopoldo com o Tecnocinos, de Novo Hamburgo com a City, Pelotas também tem um parque de inovação muito avançado já, e o impacto que isso traz tanto para as empresas quanto para toda a cadeia, todo o ecossistema de um município. Então, como Canoas hoje está atuando neste sentido? Nos últimos 4 anos, infelizmente, Canoas parou um pouco no tempo em relação à inovação, em função não havia estabilidade política, né, em função de afastamento de prefeito e tudo mais, e muitas mudanças de secretário dentro da secretaria. Foram 9 mudanças de secretariado. Então, os projetos não avançaram e as parcerias também não avançaram. Então, qual foi o nosso principal objetivo em relação à inovação? Primeiro, mapear quem são esses atores da inovação no município de Canoas. Então, as universidades, outros parceiros, entidades como o SEBRAE, SENAC, SESI, a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços, CDL, as empresas, as startups e dentro do poder público, quem são essas lideranças de inovação. Então, fizemos uma parceria com o governo do estado, junto com o Inova RS, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que levou para Canoas a metodologia de formatação dessa governança. Então, ano passado tivemos vários encontros com toda essa quádrupla hélice para a gente montar e enxergar esse ecossistema e montar a governança do ecossistema de Canoas. Então, hoje nós não temos ainda um espaço físico, né, como tem o Caldeira aqui, a Tecnopuc, a Tecnocinos. Temos as universidades, sim, com a sua atuação, né, na tecnologia, mas nosso objetivo é formatar o próprio Centro de Tecnologia e Inovação, que será dentro do Parque Canoas de Inovação. O que é o Parque Canoas de Inovação?
Em 2018, o parque foi criado no bairro Guajuviras, com a instalação de 3 empresas, 3 indústrias de base de tecnologia e inovação. Mas o parque ele tem capacidade para 90 empresas instaladas. E tem quantas hoje? 3. Então temos uma pedra bruta aí para ser lapidada. Esse parque são terrenos disponíveis para empresas que querem se instalar lá, é isso? Exatamente. O parque tem 250 hectares para empresas de tecnologia e inovação. Ele está sendo formatado por fases, então a primeira fase, os terrenos já estão todos doados, nossa forma de atrair investimentos é com doação de terrenos. Então, o que aconteceu? De 2018 até final de 2024, nenhuma empresa mais se instalou no parque. Mas terrenos foram doados, elas receberam a doação, mas não fizeram investimento, é isso? Não, as três empresas que receberam a doação lá em 2015 se instalaram e foi inaugurado em 2018. Mas, de lá para cá, o município não conseguiu atrair outras empresas. E no ano passado, início deste ano, nós já aprovamos a instalação de mais 3 empresas. Dobramos em um ano. Então, as obras já devem iniciar neste ano. E os terrenos da primeira fase, eles estão já doados para essas empresas. Estamos viabilizando uma segunda fase com mais 22 hectares. Sabe, Patrícia, eu morei em Canoas e tenho acompanhado muito a cidade, né, e vejo como ela tem crescido, né? Ela tem diferenciais importantíssimos. Aliás, com a construção do segundo shopping, né? Deu a cidade cresceu muito por um lado, né? Já estava muito já desenvolvida pelo lado oeste, né? Que a gente estava comentando. E tem visto muito assim, essa é uma cidade muito pujante, né? Muitos condomínios, muitos prédios, né? Sendo erguidos na cidade de Canoas. Então, parabéns por essa evolução em curto espaço de tempo, né? De mais 3 empresas vão se instalar e mais muitas coisas que estão por vir. E que tu falasse para os investidores que estão nos assistindo agora, né? Por que investir em Canoas? Tu já deu alguma dica o parque tecnológico, essa questão dos terrenos. Eu acho assim, duas universidades, pelo menos que eu me lembro agora, a La Salle e a UBRA, né? São grandes polos de educação na cidade. Sim. Tu passa um pouquinho mais para os investidores que estão nos assistindo aqui, por que investir em Canoas, além do que você já falou já, né? Sim. Bom, Canoas tem vários diferenciais, né? Entre eles, a localização privilegiada. Estamos ao lado da capital de Porto Alegre, nós temos acesso às principais rodovias do estado, a 448, a 386, a Freeway, a 116, a 118, então o escoamento de produtos é muito facilitado e a proximidade com o próprio aeroporto. Tem empresas que não se instalam a mais de tantos quilômetros de um aeroporto. Então a localização ela é essencial, somos a 3ª maior cidade do Rio Grande do Sul, 3º maior PIB, então nós temos uma economia pujante, temos uma matriz econômica diversificada, tanto com grandes indústrias como a Refap e tantas outras, comércio também muito forte, como tu disse, o próprio shopping, ele colocou Canoas aí no cenário, em evidência, temos esses 2 shoppings. Tem gente que sai de Porto Alegre para o shopping de Canoas. E uma coisa interessante muitas pessoas das cidades vizinhas, como Nova Santa Rita, Esteio, Sapucaia, Cachoeirinha, não estão mais vindo tanto para Porto Alegre, e sim em Canoas, por causa dos nossos parques, como o Parque Getúlio Vargas, que nos finais de semana ele atrai muitas pessoas e fica em frente ao shopping. Então, e o polo gastronômico também tem se desenvolvido aí de forma muito interessante, também atraindo essas pessoas. Há uns anos atrás, Canoas era chamada de cidade dormitório, né? Então, para conseguir jantar à noite, tinha que vir para Porto Alegre. Agora não, agora Canoas já tem uma gama de opções e atraindo essas pessoas dessas cidades vizinhas, né? E entre esses diferenciais também, como tu mesmo colocou,
Canoas é o segundo maior polo educacional do Rio Grande do Sul. Então, desde o ensino fundamental até o ensino superior, nós temos uma gama de escolas, tanto municipais, né, no ensino fundamental, quanto particulares de alta qualidade, e as universidades, né, são mais, tem a UBRA, tem o La Salle, tem a Uniriter, tem o Instituto Federal e tem os outros polos, né, como a Uniaselv, que possuem os polos ali no município. Então, isso nos traz um diferencial, porque atrai muitas pessoas também para estudar. Temos o Transurb ali, que facilita, né, o acesso a Canoas, e a gente atrai pessoas de toda a região metropolitana para estudar no município. E aí a gente tem uma mão de obra também, né, qualificada, pessoas qualificadas para trabalhar tanto no município quanto na região metropolitana. Então, Canoas, ela se posiciona na região metropolitana como uma cidade, a principal cidade aí que tem todo esse ecossistema de desenvolvimento econômico, de possibilidades de emprego com tantas indústrias, serviço também é muito forte. No ano passado, nós tivemos o recorde de abertura de empresas no município. Foram um pouquinho mais de 12.300. E isso demonstra, assim, tanto um esforço por parte do município na desburocratização e na abertura de empresas, de tornar o município um ambiente favorável para os negócios. E também temos o Fundecam, que é a nossa legislação municipal de atração de investimentos, que dentro dele, então, nós temos a doação de terrenos, que é uma modalidade aí de atração de investimentos, principalmente para o Parque Canoas de Inovação, que a gente pensa, né, por que uma empresa de base de tecnologia vai se instalar em Canoas, né? Então, a doação de terrenos, ela é um diferencial competitivo do município. Também temos isenção de ISS/QN sobre a obra, isenção de IPTU 10 anos, enfim, é uma legislação estruturada para atrair novas empresas e também para a expansão das empresas que já estão no município. Bom, então parabéns para a cidade de Canoas pelo esse crescimento, né? Cada vez mais eu tenho lá na Fortes, a gente tem clientes que optaram por moradores de Porto Alegre, optaram por abrir seus negócios em Canoas. Né? Então, também vê como a cidade está efervescendo, né? Tá, com muitos negócios acontecendo. Bom, secretária Patrícia, e os comentaste que tem já algumas ações de desburocratização na cidade. Mas que desafios ainda persistem para que ainda seja mais desburocratizado ainda essa questão para facilitar a abertura de empresas e, por consequência, a abertura de novas vagas de trabalho? Só para tu ter assim, uma noção, em 2024, o tempo médio de abertura de uma empresa era de 40 dias para liberação de um alvará para um licenciamento de médio e alto risco. E do baixo risco, em torno de 25 dias. Então, tu imagina, tu é um escritório e aí tu leva 25 dias para conseguir um licenciamento da Prefeitura de Canoas. Então, nós éramos uma das cidades mais burocráticas do estado. E implementamos uma agenda de desburocratização. E dentro dessa agenda, várias ações. Primeira delas, viabilidade automática, cadastro municipal do contribuinte automático, então ações tanto do desenvolvimento urbano quanto da Secretaria da Fazenda, integração à Rede Sim, da Junta Comercial. Então, o empreendedor, ele abria a empresa na junta comercial, fazia o registro ali, e tinha que abrir um outro processo junto ao município, num sistema do município, para pedir o licenciamento. E muitos não sabiam, né, que ele não seguia pela própria Rede Sim, e a gente tinha um gap aí de abertura de empresas e empresas licenciadas. Agora, nós estamos 100% integrados à Rede Sim, desde setembro do ano passado. Então, o empreendedor, ele fica na mesma plataforma, tanto para abrir empresa quanto para licenciar. E o mais importante, nós fizemos a revisão da lei do alvará e dispensamos o baixo risco de alvarás. Então, hoje o baixo risco, um escritório, enfim, que não tem impacto ambiental, não necessita de licenciamento da vigilância sanitária, ele abre a empresa e já sai trabalhando dispensado de qualquer ato público. E agora estamos revisando todos os quinais, todas as atividades econômicas, para aumentar ainda mais os quinais de baixo risco.
Então, para teres uma noção, até então, Canoas tem 370 algumas atividades no baixo risco, enquanto Porto Alegre está em 1.000 e alguma coisa. Tem bastante espaço então, para melhorar. Então. E já fizemos a revisão e vai para 800, um pouquinho mais de 800 atividades por baixo risco. Então, desburocratizando. Então, são várias ações, e eu sempre ressalto que é uma integração entre as secretarias, tanto do desenvolvimento urbano, a fazenda, a saúde, o meio ambiente, com um olhar para a desburocratização. E um outro ponto importante também, neste ano está em fase de testes agora já, é um sistema que vai interligar tanto a rede SIM a outros sistemas internos do município para licenciar de forma muito mais rápida tanto o licenciamento de obras quanto o licenciamento ambiental. E esse sistema ele já está em funcionamento em outras secretarias, conosco ainda em fase de testes, mas em maio ele deve já estar operando 100%, e aí ele tem inteligência artificial. Quando o requerente ele manda a documentação para o licenciamento, a inteligência artificial do sistema já vai dizer se está faltando alguma coisa, se a documentação está errada, automaticamente. Hoje não, vai para um servidor, o servidor olha a documentação, aí devolve para o requerente, pede por e-mail, aí o requerente manda por e-mail, aí o servidor olha de novo. Então, essa burocracia estatal, a nossa grande missão é diminuí-la quanto mais possível para ter celeridade, para a gente conseguir aí digitalizar os processos, usar cada vez mais inteligência artificial dentro das nossas análises, justamente porque tempo é dinheiro, né? Já falam isso. E antes, quando Canoas então estava nesse cenário muito burocrático, muitas empresas acabavam abrindo em esteio, em cidades próximas, em função da burocracia do município. Então, hoje, em um ano também já conseguimos aí reverter esse cenário. Dá uma grande notícia para a economia da cidade, né? Porque eu escutava bastante, né, como contador no escritório de contabilidade, os colegas comentando dos desafios de abrir uma empresa em Canoas, e fico muito feliz dessa melhoria, né, dessa desburocratização, essa facilidade. Patrícia, tu comentaste da questão do polo educacional que tem em Canoas, né? Que tem grandes universidades. Eu me lembrei de duas, mas já me recorrigiu, tem outras aqui que eu realmente não tinha me recordado. Mas e como integrar essa grande fortaleza da cidade, de integrar as universidades com o empresariado, e como isso gerar tecnologia e prosperidade para a cidade? Hoje nós nós revisamos a lei do Parque Canoas de Inovação e a lei da inovação. Ambas já estão na Câmara de Vereadores também, né, com aprovação já prevista aí para a análise, né, prevista para ainda para o mês de maio. E não havia essa integração do ecossistema do município de Canoas. E o que essa lei traz de diferencial, a lei do Parque Canoas de Inovação? Antes, a gestão do parque ela estava exclusiva na mão do poder público. Então, por isso que o parque ele não se desenvolveu neste período. E se tu for olhar a configuração dos parques tecnológicos do Brasil, a configuração é diferente. Ela não é exclusiva do poder público, ela tem uma gestão compartilhada da quádrupla hélice: universidades, poder público, as empresas e entidade. Então, com a modificação dessa lei agora, a gente traz as universidades para dentro dessa gestão, para dentro dessa governança do Parque Canoas de Inovação, e aí tu tem a sinergia entre as universidades, entre as empresas ali instaladas, e vamos abrir o edital para uma ICT, um Instituto de Ciência e Tecnologia, para fazer a gestão executiva do parque, para buscar recurso FINEP, recursos que o município não consegue atingir. Então, com essa configuração, a gente vai conseguir atingir esses recursos. Nós já temos o projeto para o nosso Centro de Tecnologia e Inovação, já temos o terreno destinado para ele, e agora, com essa formatação dessa governança, a gente vai conseguir buscar esses recursos. Enquanto isso não acontece, nós temos muita parceria assim, com as universidades, dentro da nossa formatação do ecossistema da governança que foi realizada no ano passado.
junto com o Inova RS, e nesse ano nós fechamos uma parceria com o Sebrae, no programa Ativa, que vai dar continuidade ao desenvolvimento do nosso ecossistema. E as universidades, elas são fundamentais nesse processo, né? Então, elas têm o conhecimento e têm as diretrizes educacionais muito importantes. A Universidade La Salle tem um curso agora de inteligência artificial, a UBRA tem a UBRATech. Então, é todo um ecossistema pujante no município, um ecossistema que ele estava isolado, agora com os nossos esforços a gente está conseguindo movimentar, sentar, fazer reuniões. E o próprio PCI tem o conselho consultivo também, que as universidades já fazem parte. São várias ações, né? E a gente acredita assim, muito no poder da educação, entendendo que só a educação pode realmente fazer uma virada de chave em alguns segmentos, alguns setores, para conseguir, para a gente ter um desenvolvimento econômico maior, empregos mais qualificados, enfim, um poder aquisitivo maior para a população. Secretária Patrícia, como é que tem todos esses projetos, né, de terrenos para empresas de tecnologia, várias ações ocorrendo, né? Como conectar o pequeno empresário do bairro dentro dessa jornada de inovação na cidade? Esse é um desafio, né? Porque a gente acaba, às vezes, olhando assim, grandes empresas de tecnologias chegando, que são ótimas, isso é muito importante para a geração de empregos, né? Para movimentar a cidade, mas como integrar assim, esses pequenos empresários de bairro dentro dessa jornada de inovação? No início deste ano, nós lançamos o Empreender Canoas. O Empreender Canoas é uma parceria também com o Sebrae, que tem o objetivo de qualificar os empreendedores, voltados aos MEIs e aos pequenos empreendedores do município. O Empreender Canoas, ele vai até o final do ano, então são 12 meses, é uma jornada aí com vários workshops, com mentorias, com rodadas de negócio. Tivemos já rodadas de negócio entre esses empreendedores, e ali temos vários assuntos, como venda em plataformas online, venda pelo WhatsApp, venda pelas redes sociais. Então são assuntos, porque o que a gente enxerga assim, que a inovação para esses empreendedores, ele tem que ter um impacto direto no dia a dia. Né? Não pode ser algo muito distante da realidade, tem que ser algo que tenha conexão com o dia a dia. Exatamente. Né? Então, uma venda por WhatsApp, por exemplo, né? Muitos não têm a qualificação ainda para conseguir. Então, são esses assuntos que a gente vem trazendo nesse formato do Empreender Canoas. Temos um outro programa também, que é o Acelerando Negócios, que é uma parceria com a Alca, que também traz assuntos voltados para os pequenos e MEIs, tanto de venda, marketing, e aí entra muitas questões de inovação em plataforma de gestão, que hoje temos várias plataformas gratuitas. Então a gente está trazendo essas pessoas, esses empreendedores nesse sentido para dentro do processo e também para dentro dos nossos eventos de inovação aí, porque é um elo muito importante para o município. Se a gente for olhar aí a quantidade de empresas que o município de Canoas tem, e o serviço ele cresce muito, né? O comércio cresce muito, e são essenciais para o município de Canoas, né? São uma espinha dorsal aí da nossa economia. Eu vejo também que Canoas é uma cidade populosa, né? Que também tem uma quantitativa de classe média também bem grande, né? Então tem muito consumo na própria cidade, né? Eu vejo também essa questão de as pessoas consumindo mais na cidade do que, claro, muitos serviços são oferecidos na capital, mas eu vejo muitos já estão consumindo bastante em Canoas mesmo, que eu acho bem interessante. Patrícia, também se fala muito na questão do city branding, da marca da cidade. Como isso é importante para atrair investimentos internacionais? O posicionamento da cidade, como o posicionamento de uma marca ou até de uma pessoa, é o que reflete tanto a divulgação quanto os olhares de investidores para a cidade. Então, ter uma cidade posicionada,
ter uma cidade desburocratizada, que está olhando para o desenvolvimento econômico, uma cidade que tem trabalhado, não tem medido esforços para mitigar os efeitos da enchente. Nós teremos, né, a inauguração do primeiro dique agora, do primeiro muro da Cassol, que vai ser a primeira obra do Rio Grande do Sul a ser entregue. Temos unidades habitacionais. Então, são várias frentes, né, de outras secretarias que também têm um impacto direto no desenvolvimento econômico. A própria segurança pública, nós atingimos os índices da ONU em segurança pública. Então, são todos esses fatores que também posicionam a cidade como uma cidade favorável para investimentos. Nós lançamos na South Summit, neste ano, o portal Investe Canoas. É um portal que todos podem encontrar no Google, e ele é trilingüe, português, espanhol e inglês, com esses principais dados do município de Canoas para que os investidores, né, tanto do Brasil quanto de fora do Brasil, possam entender o que é a cidade, como ela se posiciona, e é assim, né, é a comunicação, o diálogo, a gente divulgar o município. Na Expo Direto, e Não Me Toque recebe muitas delegações internacionais, então nós convidamos uma delegação internacional para que antes de ir para Não Me Toque, parassem em Canoas para conhecer a cidade. Então tivemos uma delegação aí com pessoas da Alemanha, da China, do Peru, e os chineses se interessaram muito por Canoas para trazer investimento para o município. Então são nessas trocas, assim, principalmente, mas eu repito, né, o posicionamento da cidade como um ambiente de negócios favorável, né, para os investimentos. Patrícia, também, às vezes a gente faz investimentos, né, em polos de tecnologia, e às vezes algumas pessoas falam, mas o que a cidade vai ganhar com isso, né? Como é que o poder público hoje ele faz a medição do retorno ou das contrapartidas que são solicitadas para uma empresa integrar, por exemplo, um polo tecnológico da cidade? A doação dos terrenos, ela é uma doação com encargos, né? E esses encargos, eles visam ao interesse público. E qual é o interesse público do município? Geração de emprego, investimento em pesquisa e desenvolvimento e o retorno aí de tributos, né, ICM ou ISS. Então a gente consegue, para uma empresa se instalar no município recebendo uma doação de terreno, principalmente no Parque Canoas de Inovação, ele precisa ter todo um plano de negócios estruturado, que tenha a previsão de aumento de emprego, a previsão de empregos e o aumento de empregos, toda a previsão de 10 anos de retorno de ICM, né, no caso das indústrias. Eu acho que esse é um ponto interessante também, que eu acabei não comentando. Qual é o diferencial do Parque Canoas de Inovação? A vocação dele é industrial. Diferente de uma Tecnocinos, de uma Tecnopuc, do Polo de Pelotas, nossa vocação é indústria, são grandes indústrias de base de tecnologia, então são empregos qualificados, e é muito investimento em P&D, pesquisa e desenvolvimento, e o que pode colocar aí o parque como o maior do Rio Grande do Sul, e entre os 3 maiores parques industriais do Brasil. E esse é um dos grandes objetivos aí de destravar o parque. Acho que já conseguimos dar o primeiro passo importante, e agora com a viabilização de mais 22 hectares, de conseguir também atrair mais indústrias para o local. Isso é importante para a pessoa morador, né, de Canoas, saber o que é exigido, né, que essa doação não é uma mera doação, né, tem uma série de contrapartidas importantes que vão trazer benefícios para a cidade. Exatamente, a doação ela está prevista na Lei das Licitações, a 14.133, que prevê ali os encargos. Então o município ele segue, obviamente, né, a legislação, mas sempre voltado ao interesse público, que é a geração de empregos principalmente. Patrícia, como é que a cidade está fazendo para que esse desenvolvimento econômico ele seja inclusivo em
em todos os bairros da cidade, né? Que as Canoas tem grandes bairros bem populosos, né? Como fazer essa distribuição em toda a cidade? Hoje, Canoas tem basicamente 4 polos mais industriais, né, que estão bem divididos na cidade. Então, o Parque Canoas fica no bairro Guajuviras, o Jorge Lanner fica no bairro Niterói. Então, também ali temos ainda 93 hectares para atração de empresas. Nós estamos aí viabilizando também toda a questão de infraestrutura, loteamento, desmembramento desses 93 hectares. Na Ozanã, que fica próximo à Refap, temos um outro polo industrial muito importante para o município, que a Ozanã ela deve ser ampliada agora com um novo bairro que vai se desenvolver atrás da Refap. E do lado oeste, temos a Berto Círio, no bairro São Luís, que também ali temos grandes possibilidades de desenvolvimento, muitas áreas ainda para serem ocupadas. Hoje, esse é o bairro ainda que é mais sensível no sentido de enchentes, porque é o único que ele não tem dique de proteção. E o município depende de um estudo, né? O município já fez o seu próprio estudo, mas depende aí de avanços da FEPAM e do próprio governo do estado, que precisa ter todo um olhar para o Rio dos Sinos, né? Desde o alto, médio e baixo Rio dos Sinos. Então, Canoas, ele é a bacia de contenção do rio. Então, a gente precisa muito que o governo do estado avance nesses estudos e neste projeto. E então a região oeste, ela é muito contemplada, né, por esse polo industrial, e para a gente integrar tudo isso e também para desenvolver não só os polos industriais, mas os pequenos, né, o comércio, o serviço, nós temos diferentes ações voltadas tanto para o desenvolvimento dos empreendedores, como eu comentei antes, com vários projetos estruturantes, mas também com foco em qualificação profissional e empregabilidade. Então, hoje nós temos 2 programas. O de qualificação profissional, ele é uma parceria com o governo do estado, que conseguimos um recurso de quase R$500 mil. As inscrições terminaram agora no dia 27 de abril. Tivemos 1.224 pessoas inscritas para 8 cursos voltados para a indústria e 11 cursos voltados para o comércio. Então, esse foco no desenvolvimento profissional, ele é muito importante, porque a gente sente um gap da necessidade de mão de obra das empresas e pessoas procurando. E como que a gente avaliou isso? Nós temos hoje o maior programa de empregabilidade do Rio Grande do Sul, que é a Caravana de Empregos. A Secretaria faz uma busca ativa dessas vagas de empregos com as empresas do município e leva no mesmo dia e no mesmo local todas essas oportunidades. E tem muita gente buscando, né? A gente teve ano passado aí em torno de 20 mil atendimentos totais. Claro, uma pessoa pode ter sido atendida mais de uma vez, mas com um retorno muito grande de pessoas empregadas. Tanto é que o município figura aí nos dados do CAGED como um dos municípios que mais teve empregos formais no ano passado. Então, desses 2 programas estruturantes, eles também têm um impacto direto em todo o município, né? Porque tu gera qualificação profissional, tu gera renda para a família, tu gera prosperidade, e é uma cadeia, então, que vai se dissipando no município. Tu falou esses bairros, né, de industriais, né? O Berto Círio, ali em bairro Niterói, e outros que estão. A gente acaba indo assim, pô, quem é de Porto Alegre vai a Canoas, vai em lugares específicos, né? Mas quando tu vai entrar em Canoas, tu vê assim, daqui a pouco tu se depara com um monte de indústrias, né? E às vezes, como a cidade é grande, pujante, a gente acaba não enxergando, talvez, muitas vezes, quando a gente vai sempre no mesmo lugar, né? Mas, Patrícia, queria que tu comentasse um pouquinho Canoas tem muitas indústrias, né? Como tu vê essas indústrias se adaptando, né? Essa nova economia digital? Posso tomar uma aguinha? Fazer a pausa? Me dá um gole de água que eu tô...
Acho que é o de cá, né? Esse tá assim, esse que aqui. está servido Esse, ali. esse aqui. Ô, Saul, tu acha que eu faço pergunta de novo ou não precisa? Só se ela quiser. Não, tu acha que precisa no corte? Não precisa? Não, Tá. não. Tá. Então já como as indústrias tradicionais estão se adaptando à nova economia digital. Hoje, a indústria ou qualquer empresa que não tiver um olhar para as novas tecnologias, ela vai estar fadada ao fracasso, né? Então, as indústrias, elas buscam, principalmente, um avanço tecnológico na automação, nos processos e em gestão. Então, há um movimento muito grande nas indústrias do município de Canoas nesse sentido. E aproveitando, né, a questão da enchente, que o município de Canoas foi a cidade mais atingida em números de pessoas, proporcionalmente, foram 180 mil pessoas fora de casa, né, metade da cidade, toda a região oeste. A gente também tem um projeto chamado Canoas Resiliente e Sustentável, que é um projeto junto ao Fórum das Entidades e a Unia Hub, que é uma iniciativa de São Paulo, que vem então para o município para mapear todas essas questões. E hoje o município de Canoas ele tem uma pontuação média aí de sustentabilidade nos parâmetros das cidades sustentáveis. Quais são esses parâmetros? Inovação na indústria, erradicação da pobreza, educação, saúde, enfim, é uma série de parâmetros. Hoje o município está nessa escala média, mas com esse projeto que aí envolve diretamente também a iniciativa privada, as indústrias e demais empresas, com uma série de ações. E essas ações são voltadas para descarbonização. Eu acho que é um assunto muito importante. Nós temos uma frota de ônibus muito grande no município, inclusive com o passe livre, né? O município de Canoas é o primeiro aí com o passe livre, que também para o trabalhador, para o estudante é fundamental. Como funciona o passe livre em Canoas? Passe livre de Canoas, tu não paga para andar no transporte público. É o passe livre. Mas um dia no mês? Não, todos os dias. Todos os dias? Exatamente, é o primeiro município aí que tem o passe livre, está servindo de modelo para muitas cidades, e aí o município ele consegue também melhorar a mobilidade urbana, tu tem um impacto direto na mobilidade urbana, e também ali para toda a questão da sustentabilidade. Então, a descarbonização da frota, por exemplo, é uma das possibilidades, uma das ações. Dentre outras, né, construção verde, gestão de resíduos, gestão da água, utilização da água. Então, esse projeto, ele tem várias ações nesse sentido. É um projeto que está iniciando, iniciou no ano passado, então nós estamos na fase ainda de mapeamento, na fase de busca de dados, na fase de movimentação desses atores fundamentais. E é aí que muitas empresas também podem se qualificar nesse sentido, né, tanto de inovação nos seus processos, automação e gestão, quanto voltados para a sustentabilidade. Bom, Patrícia, eu vejo que Canoas está com vários projetos. Existe algum projeto para desenvolvimento de liderança e empreendedorismo feminino em Canoas hoje? Com certeza. Nós tivemos no ano passado o projeto Avança Mulher Empreendedora, que foi uma parceria com a Junta Comercial, e o projeto ele atingiu 130 mulheres do município. Foi um projeto muito interessante que teve toda uma base de qualificação dessas empreendedoras, com mentorias, desenvolvimento de marca, posicionamento, vendas online e também voltado para a liderança, porque muitas delas são líderes comunitárias, né? Então, é muito importante foi essa parceria. E uma coisa que eu digo assim muito também,
o município ele não consegue, ou não consegue fazer com excelência quando faz sozinho, mas quando faz com parcerias, a gente consegue qualificar muito mais. Então, um dos nossos elos e formas de trabalho é buscar parcerias. Então, a Junta Comercial foi uma parceria essencial para o Avança Mulher Empreendedora. E neste ano nós estamos desenvolvendo uma outra parceria com o Sebrae, voltado para incubação de startups lideradas por mulheres. Nós conseguimos um recurso no ano passado de R$500 mil, junto ao deputado Zucco, e esse recurso ele é voltado para o empreendedorismo feminino, para a incubação de startups lideradas por mulheres e para a formação de lideranças. Nós estamos ainda em fase de estruturação, mas ainda neste ano ele vai ser lançado, e aí a gente quer ter esse ambiente, esse hub de inovação para incubar essas startups, acelerar com toda a metodologia que cabe às startups. Então, bem, parabéns para a cidade de Canoas, está investindo bastante também nas mulheres, né? Patrícia, e como é que a prefeitura hoje está se atualizando, está se experimentando, ou está provocando essa mudança de cultura da modernização da máquina pública em Canoas? Sim, Canoas tem um projeto chamado Governo Digital, um projeto liderado pelo secretário Gustavo Ferenci, que é da Controladoria do município, e aí dentro desse governo digital existem várias ações, né, e envolvem várias secretarias. A modernização da máquina pública, a digitalização, a desburocratização é essencial, né, a gente não tem hoje como avançar, como o município avançar sem isso, e também na parte de atendimento ao público, então com o WhatsApp, com um processo facilitado, e isso tudo já está sendo fomentado através deste programa Governo Digital. Mas tem uma outra questão que eu vejo, é essa questão da comunicação, né? Como, às vezes, Canoas, uma grande cidade, ficou um pouco paralisada por essa instabilidade política que ficou de volta prefeito, sai prefeito, né? Isso meio que parou a cidade. Mas como é que agora, nesse momento, né? Como é que tu acha que essa transparência da comunicação pode reduzir o custo do Brasil? Canoas recebeu em 2024 o selo ouro de transparência pública, também liderado pelo Gustavo, que fez toda uma transformação digital na comunicação. E aí, quando a gente fala de comunicação, a gente não fala apenas da comunicação pública aí, liderada pela Secretaria de Comunicação, pelo secretário Edson Gandolfi, que faz um excelente trabalho também com toda a sua equipe, mas também do portal da transparência, do portal de dados, e o Gustavo, então, ele fez todo esse trabalho no ano passado, fortalecendo os portais de transparência do município, acrescentando dados na transparência, o que levou o município, então, a ser o selo ouro na transparência pública. E isso é muito importante para investidores, enfim, porque tu tem a transparência aí na comunicação, na informação, tu tem previsibilidade, tem confiança institucional, né? Como é que tu vai para um município que tem instabilidade política, informacional, um mês tu tem uma informação, no mês tu tem outra. Então, ter todas essas informações do município, dados, de forma transparente, de forma acessível, principalmente, é fundamental para diminuir o risco. E, Patrícia, como é que tu vê assim, essa parceria entre os municípios, né? E até mesmo uma região, né? Essa união dos municípios pode ajudar nesse fomento. Claro que cada um vai trabalhar para desenvolver a sua cidade, mas também o desenvolvimento da região também reflete em todos. Como essa parceria, essa união dos municípios da região pode estar ajudando a fomentar ainda mais o desenvolvimento da cidade? Nós temos uma instituição muito importante aqui, que é a Grampal, que faz que é esse fórum de união desses municípios e de discussão de problemas que são comuns. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação tem uma cadeira no Fórum da Inovação.
Então, são vários fóruns dentro da Grampal, saúde, mobilidade, e a gente faz parte da inovação. Então, a gente discute com outros municípios essas questões, e Gravataí, por exemplo, que é uma das cidades mais avançadas em relação à inovação, a secretária Selma traz muitos exemplos para a gente, ela traz todo o trabalho realizado e a gente consegue aí compartilhar. E também uma questão muito importante é que é possível fazer consórcios, né? Então, facilitando aí licitações e tudo mais, nesse consórcio dos municípios voltados aí para compras públicas. E, com certeza, por exemplo, o município de Canoas, conseguido desenvolver o seu Parque Canoas de Inovação, a gente tem um reflexo direto, Cachoeirinha, que está na divisa. Tem um reflexo direto em Gravataí, que está próximo. Então, é todo um ecossistema que vai se desenvolvendo. E o governo do estado, ele tem um olhar, né, ele tem aí um plano de desenvolvimento do Rio Grande do Sul muito dividido aí pelas regiões, agricultura no interior e a inovação aqui na região metropolitana. E é muito importante assim que os municípios tenham essa integração, até para que tenham essa sinergia de buscar recursos, de buscar diálogo com o governo do estado, com o governo federal, né, porque nós somos um só estado, né, nós somos um só um povo gaúcho, e essa sinergia, esse trabalho em conjunto, ele é essencial para o desenvolvimento aí do nosso estado. Com certeza. Tu comentaste, tipo, que fez uma ação em relação a Não Me Toque, né? Que conseguiu aproximar alguns visitantes internacionais que passassem antes por Canoas. Como essa participação, como essa conexão com as feiras, né? É importante para conectar os fornecedores, né? Com clientes, né? Como a prefeitura estava fazendo ações para ainda otimizar ainda mais essa participação nas feiras. A gente tem participado de grandes feiras o máximo possível, assim, e ano passado participamos do Salto Summit, Gramado Summit, neste ano tivemos um painel Canoas, aí foi selecionado entre 372 projetos para apresentar o seu projeto pela inovação no Salto Summit. Agora, na Gramado Summit também tivemos o projeto aprovado para falar sobre o nosso Parque Canoas de Inovação. Participamos da Mercopar, que é uma feira, né, brasileira mais importante em relação à indústria, dentre tantas outras, do varejo, do GovTech, que tem todo esse olhar para o governo digital. Então, acho que são 2 pontos muito importantes. Um deles é divulgar o município, mostrar a nossa potencialidade. Nós temos uma revista trilingüe também que a gente leva, que a gente conversa com as pessoas, mostrando o município de Canoas. E tem dado bons resultados, bons frutos. A gente tem conseguido plantar sementes que eu tenho certeza que no futuro próximo a gente vai conseguir aí já anunciar grandes investimentos no município de Canoas. E um outro lado é o aprendizado, né? Eu sempre digo assim que a gente não consegue pensar em políticas públicas sentado dentro de um gabinete. Indo para a rua, conversando com as pessoas, buscando esse conhecimento em feiras, conhecimento de outras cidades, o que outras cidades já fizeram, essa conexão, esse câmbio de informações e de conhecimento, que é muito importante. Patrícia, como é que são os desafios, né, de implementar tecnologia como inteligência artificial, Big Data, na área pública, né? Que ainda mais Canoas que tivemos toda essa instabilidade, por um tempo ficou meio paralisada, né? E como os funcionários públicos também estão recebendo, né, toda essa necessidade, né, de se adequar e se adaptar a tecnologias como a inteligência artificial. Sim, como eu comentei em relação à desburocratização, nós integramos ao sistema da RedeSim e agora estamos implementando um sistema intermediário entre a RedeSim e outros sistemas internos, sistema da Fazenda, outros sistemas de licenciamento, para dar essa celeridade. E
esse sistema, ele conta, então, com inteligência artificial para fazer filtro de uma série de fatores, né? Análise de documentação. Então, a gente vai tirar muito o trabalho do servidor, aquele trabalho mais operacional. Então, a inteligência artificial, ela vem para isso, para aliviar o trabalho operacional, para que essas pessoas possam focar num trabalho mais estratégico, de políticas públicas, de pensar enquanto município, de pensar enquanto integração das secretarias. E aí tem um passo muito importante em relação ao servidor, que não é só a questão de hábito, eu faço assim há 30 anos, eu vou continuar assim, não. Tudo isso a gente tem uma barreira, mas tudo isso a gente consegue ir avançando com o treinamento das equipes. Agora, no mês de abril, foi todo um teste interno com treinamento das equipes para usar esse novo sistema para em maio ele entrar em funcionamento. Então, a gente consegue, sim, né, ter um bom diálogo com os servidores, mas aí que tá, a gente tem que fazer com que ele entenda que ele vai ter uma importância, uma função muito mais importante do que aquela operacional, que é estratégica. E para ele chegar nesse nível estratégico e de análise de dados, enfim, desse outro olhar, precisa também de qualificação. Então, nós estamos fechando uma outra parceria com uma outra universidade para a qualificação interna dos servidores. Já tivemos neste ano a primeiro workshop interno e temos mais previstos durante o ano, que é justamente, então, para qualificar esses servidores e fazer com que eles entendam que a importância do seu trabalho, ele não vai perder o trabalho, a importância, ele só vai mudar, né? Ele vai sair do operacional para ir para um nível mais estratégico. Bom, Patrícia, também como a gente pode fazer para caminhar junto a inovação tecnológica e a inovação social, né? Porque a gente, claro que elas estão conectadas, mas como a gente não deixar de lado essa questão do social também? Perfeito. A Medellín é um dos grandes exemplos de cidade que conseguiu avançar na inovação social. Inclusive, o município fez, no ano passado, uma missão, né, para Medellín, para conhecer de perto. O que acontece hoje na prefeitura? A inovação, ela ainda está separada, né? Então, o governo digital está numa secretaria, a inovação social está em outra, a inovação na educação, e nós estamos com a inovação para o desenvolvimento econômico. Claro que todas as secretarias têm um olhar, trabalham de forma conjunta, mas tu tem um impacto direto em várias questões, né, no social. Então, hoje, quando a gente olha para Canoas, quais são os principais problemas sociais e como a inovação vai impactar? Acho que o principal, e hoje, com a notícia de que o El Niño pode repetir os fenômenos climáticos de 2024, a grande preocupação o sistema de proteção do município e o que o município está fazendo para isso. Então, a inovação vem de como é que o município consegue ser resiliente, né? Além dos DICs, o que mais? Hoje temos tecnologia em vários locais do mundo, como a Holanda, que eles chamam de cidade de esponja, né? Que é uma cidade que consegue absorver a água, questão de monitoramento da própria rede pluvial de todo o município, da limpeza, né, do sistema pluvial. Enfim, são uma série de questões que têm um impacto direto no social. E aí a gente volta também para toda uma questão assim, de reconfiguração de alguns bairros. O Porto Alegre é um exemplo que o quarto distrito ele mudou a configuração, né? Hoje nós temos aí um grande polo gastronômico também, prédios abandonados que foram revitalizados, teve vida para o centro. Então a inovação ela também vem nesse sentido de transformação de um ambiente. Hoje, Canoas, todo mundo, né, conhece Canoas basicamente pela BR-116, quem não entra, temos muitos prédios
abandonados, antigos, né, que estão ali. Um dos projetos do município é o retrofit, que tem um impacto para a revitalização de toda a BR. E aí tu tem um impacto em toda uma transformação urbana. Mas seria um incentivo para os proprietários? Isso. Um desconto no IPTU, se fizesse retrofit? Isso. Esse estudo está sendo feito pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e pela Secretaria da Fazenda, com incentivos, provavelmente de IPTU, enfim, eu não tenho todo o projeto comigo, mas que vai ter, então, um impacto direto aí na transformação de toda a BR. O tempo passou voando aqui, já estamos no minuto final. Patrícia, tu queria dar um recado final para quem está assistindo, os líderes, gestores, né? Que dica importante daria para que eles possam se adaptar no mundo hoje tecnológico e tão volátil? Bom, eu acho que são 3 questões principais, assim. A primeira delas é conexão. Hoje, a gente não fala em inovação sem conexão, a gente não fala em desenvolvimento, seja social, seja tecnológico, seja econômico, educacional, na saúde, sem conexões e parcerias. Nós precisamos ter essa postura aberta para conexão e parceria. E aí não é só governo estadual e federal, mas entidades, poder o privado, sabe, é uma gama, porque todo mundo faz parte da mesma cidade. A gente tem uma cultura de enxergar o poder público como algo que tá distante, né? A prefeitura. Mas a prefeitura, o poder público, ele é formado por pessoas, né? Formado por pessoas que circulam, que transitam, que estudam, que estão ali vivendo o município. Então, enxergar o poder público como um parceiro. Né? E a outra, que eu acho muito importante, que é o aprendizado, ter uma postura de aprendizado constante. Né? Desde que eu entrei numa sala de aula, eu nunca mais saí, e acredito na educação mais do que em qualquer coisa. Ter essa postura de aprendizado, aprender a todo momento, acho que é fundamental. Muito obrigado, Patrícia. Queria também agradecer toda a nossa equipe técnica que faz o programa acontecer, agradecer aos nossos patrocinadores, o Sindiconto, o Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul, ao Grupo Fortes, que tem toda uma solução 360 para o empresário na parte contábil, financeira, RH, marketing. E também agradecer a nossa qualificada audiência, que aumenta a cada programa, que nos acompanha de segunda a quarta-feira, das 22 às 23 horas. Ao pessoal que nos acompanha também pela internet, que nesse horário está saindo da faculdade ou está trabalhando à noite. Também queria agradecer, então, toda essa nossa qualificada audiência. Nosso muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau.